Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast. Porque se o mercado é o seu mundo, o TGCast é o seu mapa. Hoje estamos aqui com Edgar Abeuzin. Eu acho que é assim que se fala, né? Depois de Isso. muita gente confundir esse Abeuzin, Aberhouse, né? Falar Aborrece. aborrece, né? Ele é escritor, palestrante, ele é o filósofo do afeto, conhecido como o filósofo do afeto. Ele dá várias palestras falando sobre o afeto das pessoas, aproximando as pessoas num mundo cada vez mais acelerado. Edgar, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço o convite e, assim, para mim é uma honra, doutor Tade, para estar aqui falando sobre aquilo que a gente precisa, né? Ouvir, independente da profissão, independente de onde a pessoa esteja no mercado de trabalho. É importante hoje a gente falar de afeto, porque quando a gente fala de afeto, a gente fala da gente, né? Da nossa humanização, que eu acho que hoje precisa muito Falta, né? estar presente em todas as relações, a gente saber que gente lida com gente, precisa ser tratada como gente, com carinho, com atenção, com afeto. Claro, cobrar, ser firme nas cobranças que precisam ser feitas dentro da realidade de cada um, mas e sem esquecer de que do outro lado tem uma pessoa que sente. Eu acho que essa é a minha principal missão. Que massa. Bom, para iniciar, fale do Edgar, para o pessoal conhecer um pouco esse Edgar. Aberruse, Eberhause, não importa. Quem é esse Edgar, onde nasceu, como foi a trajetória até chegar aqui e se tornar o filósofo do afeto. Bem, eu sou filho do Recôncavo Baiano, sou de Muritiba, ali pertinho de Cachoeira, São Félix. E em 2016, na faculdade de jornalismo, eu fui desafiado pela professora Aline Lins a trabalhar num projeto de pesquisa para entender como funcionava a literatura dentro das redes sociais. A gente estava numa época que tinha um boom muito grande das redes sociais, promovendo pessoas fora do eixo ali Rio-São Paulo, né? Então você tinha o surgimento de artistas, de humoristas, principalmente no Nordeste. Você tinha a escala do Whindersson Nunes, né? Que vem do YouTube e cresce assim de forma espontânea dentro das redes sociais. O Carlinhos Maia, você tinha outras personalidades surgindo, né? Você tem as musas fitness, a Gabriela Pugliese. Então era um ambiente assim onde muita gente estava começando a ganhar notoriedade dentro da rede social. E tanto na Europa como nos Estados Unidos, é, n- alguns autores começavam a surgir na lista dos livros mais vendidos, autores estes que não tinham uma grande editora, autores estes que não tinham a grande mídia por trás, né, que não tinham um grande incentivo da mídia dentro do trabalho que eles faziam, eram escritores que vinham do Orkut, do Tumblr, do Facebook, do Blogspot, e esses autores estavam conseguindo, através da internet, alcançar essa marca de aparecer durante algumas semanas na lista de livros mais vendidos. Então a gente queria entender como esse movimento estava funcionando no Brasil. A gente já tinha alguns nomes, que já tinham assim uma grande quantidade de seguidores. Você tinha o Rafa Magalhães do Precisava Escrever, de Goiânia. Você tinha o nosso conterrâneo aqui de Feira de Santana, Matheus Rocha, com uma página chamada Neologismo, que já tinha livro lançado. Você tinha o Fred Alboni, você tinha o próprio Gustavo Lacombe, do Rio de Janeiro. Então você tinha nomes, Isaac Magiese, com notas sobre ela. Então você tinha nomes já surgindo ali e o mercado editorial ainda meio desconfiado, essa galera que produz na internet, não vamos olhar para isso não. E muitos deles já publicando livro independente. Aí eu fiz essa listinha com autores que eu já conhecia, que eu já acompanhava, levei para a professora, e eu era professora também do grupo de pesquisa sobre a vida de Fernando Pessoa, que é um dos Ah, que autores que eu legal. tenho uma grande referência assim, no meu trabalho. E sempre ao final desse grupo de pesquisa eu lia algo meu ou alguém do grupo de pesquisa lia algo seu. Então era uma troca bem bacana assim para finalizar, né, as reuniões. Aí ela fez: "Você escreve tão bem, você escreve umas coisas tão bonitas assim no grupo de pesquisa, por que você não cria um perfil, mesmo que tenha 100 seguidores, 50 seguidores, já é um laboratório para Sim, entender claro. como se comporta essas pessoas que consomem, que leem, que não estão ali na internet para olhar o prato, né? Que tinha muito isso no Instagram, você ia num restaurante, tirava foto do prato, da comida, ou da paisagem, ou fotografias mesmo. Eu tinha um perfil, por exemplo, de fotografia, que eu tirava fotos lá no Recôncavo e postava. Então, o Instagram era uma plataforma de foto, de imagem. Como é que o texto estava inserido ali? Como é que essas pessoas reagiam? Será que se eu lançasse um livro, essas pessoas comprariam de mim? Como era essa relação? E aí eu comecei. No próximo dia 8 de maio de 2026, eu faço 10 anos.
de trabalho nesse perfil. O perfil cresceu muito rápido, engoliu o projeto de pesquisa não aconteceu, porque em menos de 3 meses já tinha 10 mil seguidores. É, Hoje são alguns, mais de um um milhão e milhão e meio, meio, um né? milhão e meio de seguidores. Muito bacana. Então, assim, muitos artistas começaram a postar, assim, o grande boom mesmo, o grande acontecimento nesse período inicial foi a postagem de Solange Almeida, que me colocou no radar assim, das blogueiras na época. Antigamente, quando uma pessoa com mais de 1 milhão ou com 900 mil seguidores lhe postava, automaticamente, hoje é mais difícil, mas automaticamente você organicamente transferia isso para aquela pessoa. Então Marília Mendonça me postou, e aí quando Marília me postou, em 20 minutos eu ganhei 60 mil seguidores, então foi tudo muito rápido. Aí chamou a atenção de uma editora do Rio, a editora do Rio entrou em contato comigo, aí lancei o meu primeiro livro, lancei o segundo com essa editora, depois é, fui para a Bienal do Rio, a Bienal do Livro do Rio, com a editora Vilardo, e lá eu fui convidado pela editora Planeta, que é um dos 5 maiores grupos editoriais do mundo, lancei o livro Acredite na Sua Capacidade de Superar, em 2020. E de lá para cá, acabei entrando também, gravei um TED sobre afeto, sobre como a gente pode melhorar as nossas relações com afeto e carinho e amor mesmo, e tirando o amor da caixinha do brega, do piegas, né, do clichê. Sim, E depois da pandemia, entrei no mercado de palestras também, realizando palestras, que é uma extensão desse TED, sim. e celebrando casamentos. Então, basicamente, hoje esse Edgar, que muitos dizem que é o filósofo dos Do afeto. afetos, e aí eu adotei esse nome porque eu achei bonito e eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que eu faço. Que massa. Palestra, deixe que o afeto te afete. Vamos começar. O que seria o afeto, Edgar? Defina afeto para mim. Ó, eu acho que o afeto é tudo o que você, é, tudo que você faz com carinho, com amor, com entrega. Eu acho que esse é a maior definição de afeto que eu tenho, é esse carinho, esse amor, essa entrega que você faz genuinamente e que você consegue transformar a sua vida e de quem está ao seu redor. A palestra Deixa que o Afeto Te Afete é justamente como eu descobri o porquê dos meus textos alcançavam tantas pessoas e de uma forma assim muito surpreendente das pessoas acharem até que eu tinha câmera. Se você for dar uma olhada rápida nos comentários, as pessoas dizem assim, tem câmera aqui na. Tô passando por isso, tô passando por essa situação, parece que você tá vendo o que eu tô vivendo e tal. E quando eu saí das redes para esse trabalho presencial de lançar livro, participar de feira literária, que foi esse primeiro contato que eu tive com o público, né, com as pessoas que me acompanhavam na internet, as pessoas sempre me perguntavam assim, de onde vem a sua inspiração? E aí eu fiz é uma pergunta que parece simples, né? Eu sempre digo, parece uma pergunta simples, mas assim, quem trabalha com artesanato, com arte, com sempre é uma pergunta complexa, é uma Sim. pergunta que demanda muitas, poxa, de onde é que vem? É dom? Vem de Deus? Vem de onde, né? Sempre se pergunta. Eu tenho uma espiritualidade muito forte, eu acho que realmente tem uma conexão muito grande com o divino, né? Eu acho que não é do nada, não é por nada. Mas começou a me incomodar essa pergunta, de onde é que vem? Por que se conecta tanto com as pessoas? Por que as pessoas têm interesse em me seguir, já que eu não posto foto minha, não posto foto de ostentação, e não sou muso fitness, né? Sim. Para estar ali, para as pessoas terem esse interesse no que eu estou fazendo, assim, é na minha palavra, é no que eu escrevo. E aí eu assisti uma palestra de Braulio Bessa, Braulio falou assim, quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Aí aquilo virou uma chave, né? Porque eu voltei para a cidade onde eu cresci, que é Muritiba, e entendi que todos aqueles afetos que circulavam a minha vida ali ao longo dos 30 anos que eu vivi ali em Muritiba faziam parte daquilo que eu escrevia, né? Eu aprendi o afeto ali na rua onde eu nasci, na Rua do Sertão, ali em Muritiba, com a relação que eu tinha com os vizinhos, que eu via minha mãe ter com os vizinhos, com as vizinhas, de amizade, de faltar uma cebola em casa, vai ali na casa de Dona Nadinha pegar uma cebola, e eu ir lá na casa de Dona Nadinha, a porta da casa de Dona Nadinha sempre aberta, porque ela tinha um cachorro, e o cachorro saía e voltava, passeava e voltava, e Nadinha, faltou cebola, minha mãe tá fazendo um feijão, Nadinha me prestava a cebola, no outro dia eu ia na feira com minha mãe comprar a cebola, ia lá devolver a Dona Nadinha, quando morria alguém na rua, era aquela comoção, assim, uma semana, 15 dias, os vizinhos um apoiando o outro, com sopa, com almoço, sentando na porta conversando. Então, aquilo foi o primeiro contato que eu tive com o reconhecimento do afeto na minha vida. Então, eu entendi que eu não escrevia sozinho, eu escrevia com essa legião de muritibanas que
passaram por mim e que deixaram de alguma forma esse carinho, esse amor, porque o afeto ele faz isso, né? Sim, O claro. afeto ele marca a gente, mesmo que a gente não perceba. E fiz essa reflexão com os professores que passaram pela minha vida também, esse afeto marcante que eu tive dos professores que passaram pela minha vida. Entrei em casa e percebi também que o afeto estava ali. Eu tenho uma irmã mais nova, um ano mais nova do que eu, e ela nasceu bem, e por uma questão de negligência médica, ela hoje vive há mais de 30 anos em cima de uma cama, né, em estado vegetativo. E muita gente pergunta assim, a minha mãe, "Ah, de onde é um milagre, porque os médicos diziam que ela não ia viver até os 5 anos, depois não ia viver até os 10, aos 18, e ela segue fazendo aniversários aí, daquele mesmo jeito, Contradizendo a medicina, né? contradizendo a medicina. E eu acho que é o afeto, porque o afeto tem, se você me perguntou assim, o que é o afeto é aquele sentimento que tem o poder de curar a gente. É aquele milagre do amor na vida da gente, né? Então, a palestra Deixe que o Afeto Te Afete é mais ou menos essa história resumida, assim, né? De como esse afeto construiu e transformou a minha história. E com alerta também para as pessoas, né? Porque às vezes a gente perde muita gente que a gente ama, perder no sentido material mesmo da palavra. As pessoas se afastam da gente porque a gente não consegue enxergar a importância afetiva dessas pessoas na nossa vida. Porque a gente desaprendeu a falar de amor, a gente desaprendeu a tratar o outro bem, a gente aprendeu a ver as pessoas como uma plataforma de negócio, de troca, de network, e esqueceu que essas pessoas passam por inúmeras situações todos os dias. Tem gente que está se divorciando, tem gente que está se separando, tem gente que descobriu uma doença, tem gente que está perdendo uma irmã para uma doença, para um câncer. Tem gente que o carro quebrou e não sabe como é que vai ser para pagar esse conserto do carro. Tem gente que está passando por problema financeiro. Tem gente que está com o emprego pendurado ali. Então, a gente passa por essas pessoas com esses inúmeros problemas todos os dias na nossa vida. Então, se a gente não tiver com o coração aberto para entender que a gentileza precisa fazer parte Sim. da A gente nossa vê isso muito no estrutura. trânsito, né? Quando alguém nos corta, nos dá uma fechada, a gente não tem essa empatia de imaginar que aquela pessoa pode estar passando por algum problema e por aquilo ela de repente está negligente, né? Tá em outro Exatamente. mundo, né? E a gente não tem essa empatia. Agora, quando o Edgar volta para a cidade dele, o que é que ele resgata? Eu resgato principalmente o Edgar que precisava conhecer mais de si, né? Eu fiz essa volta para casa, cidade, né? E entendendo que eu nunca estive sozinho. É por isso, inclusive, que por onde eu ando e para onde eu vou, eu cito Muritiba como um laboratório das minhas experiências afetivas e literárias também, né? Como eu te disse, eu não, tudo que eu escrevo, tudo que eu pego para escrever, seja um texto, seja uma conversa, eu digo que o que eu faço ali nas redes sociais não é literatura, então os críticos literários não precisam se preocupar. É uma conversa que eu tenho com as pessoas, e talvez por isso, por ter essa leveza, por ter essa, essa falta de vontade de querer ser intelectual, de querer ser um expert na literatura, eu acho que isso abraça todo mundo que me lê, né? Isso Porque é uma fala de conversa. forma mais fácil, né? E é a minha intenção. Assim, eu nunca tive a intenção porque tem muita gente assim que, porque o escritor é aquele cara ali de óculosinho que fica dentro de uma biblioteca e fala difícil, e fala Rebuscado. rebuscado, e tudo que fala tem que ter uma teoria. Não, gente, eu falo simples. E o afeto é simples, o amor é simples, né? Então, assim, A gente esse. deixou de fazer o arroz com feijão com as pessoas, né? No Deixou, sentido de afeto, né? deixou porque a gente colocou o amor na caixinha do clichê. É chato. Pode ter gente aí que, que esteja assistindo a gente que diz assim, que papo chato, né? Como é que fala de amor e de afeto e é prudente pensar isso, né? Muitas vezes assim de Sim. forma banal. Muita gente pensa assim e eu entendo. Porque como é que eu vou falar de afeto, de amor, com conta atrasada? Ontem mesmo eu postei um texto e quando eu posto esse tipo de texto, que eu sou defensor disso, né? Muito no meu trabalho. Ontem eu postei um texto falando sobre isso, que é, às vezes a gente corre e busca da porta de fora de casa, né? Busca trabalhar e ganhar dinheiro,
busca não faltar nada dentro de casa. E às vezes o que falta em casa é a gente. É, verdade. E O eu, aí né? os Você. nossos filhos sentem essa falta. Tem tudo. Tem o arroz, tem o feijão, tem a despensa tá cheia, a escola é boa, o carro é bom, né? A estrutura montada é boa O para os olhar de nossos fora é filhos, muito bom, muito mas bonito. dentro falta a gente, É. porque a gente está muito fora buscando aquela estrutura. E tem muita gente que não entende isso. Mas é o material, mas não tá bom, não tá confortável, né? Quantos e quantos casamentos eu recebo muito direct de mulheres, porque eu falo também sobre relacionamento, que às vezes o casamento vai muito mal e aí ela tá muito infeliz e decide separar por inúmeras traições, mas o marido é um grande empresário, o marido dá tudo, eles viajam 3, 4 vezes por ano para fora do país, e aí as pessoas, às vezes até para familiares, dizem assim, mas você tinha tudo, era só fechar os olhos, era só fingir que não estava vendo. A gente Era só negligencia, esquecer de era você. só esquecer, entendeu? Então, assim, a infelicidade cobra pra gente um preço muito alto, né? E a gente não entende isso, porque a gente passa a vida inteira buscando os bens, buscando o material, buscando status, buscando as coisas, né? Agora tem um livro que está em todas as paradas aí, o Coisa de Rico, né? Buscando as coisas de rico É. e esquece das coisas de afeto, das coisas que são nossas, das coisas que ficam depois que a gente vai embora. Porque eu sempre dou esse exemplo desse cunhado meu, Nelson. Nelson era um cara que ele faleceu tem 18 anos que ele foi embora, assim, fez uma cirurgia do coração e a cirurgia deu tudo certo, né? E ele pegou uma infecção hospitalar e morreu. Acho que tinha um pouco mais de 50 anos ou 50 anos fechado, ou ia fazer 50 anos. Mas é um cara que todas as vezes que a família se reúne, todo encontro de família, ele é lembrado, celebrado, as pessoas falam dele, Sentem a gente falta, né? ri, sentem falta. E a gente vê que teve gente na família, às vezes, que vai embora, e um ano depois ninguém quer falar mais com aquela pessoa, porque aquela pessoa não era presente, não era, não estava ali, sabe? Perto. Então, é isso que torna a gente eterno. É a presença, o afeto. O afeto tem esse poder Sim. de O fazer a Cortella gente. mesmo fala muito isso, né? Quando eu for embora, eu quero ser lembrado. Poxa, que pena que ele foi. Exatamente, eu faço essa provocação também, baseada, até inspirada até nesse corte dessa fala dele. Eu brinco assim, sempre nas palestras, digo assim: você, como professor, coordenador pedagógico, assistente de sala, quando você sai da sala dos professores, os professores que estão ali sentem falta ou sentem alívio quando você vai embora? Se ligar assim, a partir de hoje eu vou ser transferido para outra escola. Quem trabalhava com você ali vai sentir falta ou vai sentir alívio, A gente começa com essa né? pergunta, né? E aí você faz aquela reflexão, né? Qual o meu papel? Porque às vezes é fácil reclamar, reclama do colega de trabalho, reclama do chefe, reclama do, né? Mas assim, quem eu sou para aquelas pessoas, né? Como é que o meu comportamento influencia na forma como as pessoas estão me tratando? Claro que eu não banalizo, eu sei que existem inúmeras questões psicológicas Claro. envolvendo relações humanas, né? Tem hoje aí a palavra da moda, mãe narcisista, né? Que tudo é culpa da mãe, tudo é culpa da mãe, e às vezes a gente esquece que nossas mães nos amaram, Da nos forma que eles deram, da puderam, né? fora que eles, como eles aprenderam a amar, né? Claro. Muitas vezes até nem aprenderam. E também hoje nós somos maiores de idade, né? O que é que foi da mãe e do pai, o que é nosso agora, né? Exatamente. Como a gente busca, né, É. essa melhora como ser humano, até para os nossos filhos, né? Se minha mãe não foi do jeito que eu imaginava que seria, que deveria ser, o que é que eu posso fazer em mim para que eu seja o pai, né? Ou a família que eu esperava da minha O que é que família eu de posso origem, né? O corrigir que é no que eu meu posso viés, né? corrigir? Na minha vida. Exatamente. Agora, quando a gente fala de afeto, como é que a gente pode incluir de uma forma ética isso no profissional? Por quê? Porque, vou dar um exemplo nosso. Agora mesmo, agora de manhã, a gente teve uma outra sentença positiva de uma cidadania italiana e eu gostaria muito que o nosso cliente ele tivesse a capacidade de ver internamente como o escritório fica muito feliz com essa situação. E quando a gente dá essa sentença positiva, que é a realização pessoal, é um sonho da vida. Tem muita Sim, gente louca para ter uma cidadania dessa, para de repente morar fora, muda a vida das muda a pessoas. vida. E o afeto que a gente tem em transmitir esse carinho de uma sentença positiva e ver no olhar do nosso cliente a alegria, a realização deles. Agora, como incluir o afeto dentro de um viés ético
dentro do campo profissional? Eu acho que o afeto é, antes de tudo, também, principalmente no meio corporativo, é uma relação de confiança. Você não pode doar e receber afeto de quem ou daquilo que você não confia, né? O campo afetivo, ele é estabelecido através de uma sinergia de confiança. Eu falava aqui mais cedo como é o nome dela? Eliane? Liane, né? Eliane. Eliane, eu falava mais cedo com a Eliane que, assim, a gente passou por um processo adaptativo na pandemia do online, né? Então, Hum, reuniões online, e ela estava me falando que vocês têm muitos clientes que vocês atendem online, sim, atendem, né, o mundo inteiro. maioria. Então, é muito bacana quando existe essa relação de confiança, né? Então, quando você estabelece essa relação de confiança, quando você consegue passar essa confiança, principalmente com um profissionalismo sólido, né? Porque o que é que acontece hoje, Tade? Que eu percebo hoje no corporativo. Hoje é muito fácil você ser o que você quiser. Você dizer que sabe fazer, você dizer que é, você dizer que faz. Hoje é muito fácil. Hoje você abre uma conta no Instagram e você pode dizer que você é qualquer profissional. Você Você pega abre a câmera, pede a IA para criar uma foto, pede a IA para criar a legenda, pede a IA para fazer tudo. Então é muito fácil você dizer o que é. Mas na hora do vamos ver, na hora do tete a na hora do tete, ser, na hora do ser, as pessoas sentem o que é de verdade, o que é de mentira. Hoje mesmo eu vi eu tava ouvindo um podcast vindo pra cá, até, em que era um podcast de escritores falando sobre isso, né? Como é que a gente vai enfrentar essa onda de textos gerados por inteligência artificial. Eu acho que as pessoas sentem, no fundo as pessoas sentem, as pessoas sabem quando é assim, é um prompt aqui que eu criei para poder. É muito notório isso, né? E eu digo que eu já testei a IA com o meu trabalho. Disse assim, rapaz, eu vou fazer um teste aqui, porque eu lembro que quando começou essa coisa do chat GPT, um amigo meu que é fissurado em tecnologia, ele mandou um texto para mim. Aí eu li aquele texto, olhei e fiz assim, rapaz, esse texto li e fiz assim, é meu? Esse é meu, porque eu já tenho 10 anos, quase 10 anos escrevendo na internet, o que mais tem aí é é texto coisa seu. que pode ser minha, né? Parecida e tal. Aí ele, amigo, foi eu que escrevi. Aí eu olhei e falei, pô, que massa. Mas na verdade quem escreveu foi você. Eu fiz como assim? Aí ele, não, eu dei um prompt assim, mandei 10 textos seus pra IA e pedi um texto novo baseado nisso aqui. Aí eu disse, caramba, isso aqui é ouro para as pessoas, porque eu fazia também muito texto por encomenda, né? Então fazia voto de casamento, fazia texto para discurso, fazia textos para empresas, por exemplo, comunicação interna para algumas empresas. Eu disse, pô, acabou meu trabalho aqui, né? E aí eu fiz um teste. Disse, me mande, aí é isso aqui, ChatGPT. Ninguém ouvia falar ainda de ChatGPT, ChatGPT e tal, não sei o quê. Aí eu peguei, eu usei esse prompt aqui. Aí eu falei assim, para fazer um teste. Aí passei, rapaz, postei o texto, sem tirar uma vírgula do que o ChatGPT me entregou. Não teve a mesma coisa. Não teve o resultado de comentário, não teve o resultado de curtida, não teve, não foi a mesma coisa. Então, acho que no fundo, por mais que as pessoas não sintam assim, as pessoas sabem o que vem de sentimento, porque a escrita faz isso com a gente. Quando você gosta do que você faz, quando você entende do que você está falando, quando você tem argumento, por exemplo, no caso do seu escritório, que é um escritório de advocacia especializado em determinados eixos, temas, Isso. né? Então você tem uma bagagem, um conhecimento daquilo ali. Eu posso amanhã criar um perfil e dizer assim, a partir de hoje tirei meu OAB, hoje eu sou advogado ali, vou fazer a mesma coisa que Taj faz, porque o Taj, né, tá bem de vida, Taj tem um carro assim, Taj mora ali, Taj tem um escritório em cada capital do país, então eu vou fazer também. Vou fazer tudo por inteligência artificial. Isso que a pessoa não vai. É. Na hora que sentar aqui com um cliente, não vai passar confiança. E se você não passa confiança, por mais que você Faltou afeto. tente ser afetivo, por mais que você não soa natural, e o afeto ele só funciona quando nasce de forma genuína. E pro afeto nascer de forma genuína, você precisa amar o que você faz. Porque amar o que você faz, perceber o carinho que você falou aí agora, de como é bom para você saber que você está lidando com um sonho, que a pessoa vai realizar um sonho, como eu vi a Eliane falando também com os olhos brilhando, de como
importante para o escritório, por exemplo, sentir essa emoção das pessoas quando sai uma cidadania, eu acho que isso vale mais do que até o valor que a pessoa paga para vocês. E se amanhã você perder tudo isso aqui, perder seu escritório, perder os seus clientes, você tiver que começar de novo, você vai ter sucesso, Sim. porque você gosta do que você faz. Eu acho que isso vai para todas as profissões. Eu passei, tá, de mais de 4 anos, eu tenho 10 anos de Instagram. Foram 4 anos em que o Instagram não me dava nada de dinheiro, retorno financeiro nenhum. O que eu ganhava de dinheiro era o que eu fazia fora o trabalho do Instagram. Então, eu passei 4 anos, claro, eu recebia um royalties do livro, mas assim, a editora paga 8, 10% do valor do livro, então você recebe de 6 em 6 meses, você não faz Não é programação com aquele. aquele dinheiro. E, e eu postava todos os dias de manhã, de tarde e de noite. E eu fazia porque eu gostava, porque eu amava o que eu estava fazendo, porque eu amo o que eu faço. E se amanhã eu perder o Instagram e tiver que começar de novo, eu vou conseguir. Acredito que eu consiga tudo que eu conquistei de novo. Pode demorar mais 10 anos, mas é porque eu gosto do que eu faço. E as pessoas sentem quando você está ali, porque Está você sendo gosta do que verdadeiro. você faz. E aí fica mais fácil você criar essa relação de confiança e fica mais fácil você se envolver também com o que você está fazendo. Porque a, tem muita gente hoje que faz tudo por fazer. Faz tudo por fazer, de qualquer jeito, apenas para ter o resultado final. E quando eu digo tudo, é tudo. Se relaciona, procura parceiros. Sim, eu conheço pessoas que, é, homens e mulheres, tá? Sim. Que procuram parceiros que têm a mesma condição financeira, né? Então, assim, é tudo muito calculado. Uma grande parte das pessoas fazem tudo de maneira muito calculada. Vou fazer isso porque tenho esse retorno, vou fazer aquilo porque eu tenho esse retorno. Isso é bom no mundo corporativo, isso é importante, porque às vezes você precisa ganhar tempo, Claro. né? É como aqui citando mais uma vez o Coisa de Rico, é porque eu tô lendo agora, então assim, Sim, 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 claro. as coisas estão muito frescas assim, é como se tem algumas coisas que catapulta você, né? Sim. Que joga você em outro mais fácil. Então, mas só que tem gente que usa isso para tudo. E aí perde relações verdadeiras, perde amizades verdadeiras, perde pessoas que poderiam ser importantes na vida. Dentro dessa minha trajetória na escrita, quantas e quantas e quantas e quantas pessoas se aproximaram de mim e depois eu fui entender que essas pessoas estavam, na verdade, ou colhendo, ou querendo ser, ou entendendo como é que funcionava, ou querendo se aproximar com outras intenções, né? E assim, aquela frase, não existe almoço grátis, né? É, Então, exato. assim, é aquela relação que não era uma relação sincera, sabe? Que na hora você até deixou passar algumas coisas, mas depois você vai ligando os pontos e você percebe que não era sincero, e você vai amadurecendo e você vai entendendo isso, e o afeto vai ganhando uma importância ainda maior na sua vida, né? Porque você aprende, depois de muito penar, depois de muito quebrar a cara com as pessoas, você aprende a identificar os afetos verdadeiros na sua vida e a dar mais importância a esses afetos verdadeiros e dar mais espaço a esses afetos verdadeiros, e isso vai amplificando a sua rede de negócios, ou seja, você cria. Muita gente, eu ouço disso de muita gente, às vezes entra em contato comigo no Instagram e diz assim: eu hoje não faço sociedade com quem eu não tenho uma relação afetiva de De confiança, confiança. É. né? Uma relação afetiva que a confiança é estabelecida, porque é importante uma relação entre uma relação monogâmica, que hoje aí você tem as variações, mas numa relação monogâmica, para ela existir, é preciso existir uma relação de confiança, uma relação afetiva de confiança, né? Uma relação de sociedade empresarial, é preciso uma relação de confiança entre aqueles dois sócios, né? Não sei, Claro. Antes do naqueles CNPJ tem o CPF, tem um né? CPF. Então existe uma relação de confiança, existe uma relação de confiar o comercial, existe uma confiança de entregar um financeiro. Quando você contrata alguém para o seu escritório, você precisa confiar naquela Claro. pessoa, e a primeira porta que se abre antes de você gostar da pessoa é a relação de confiança. Aí você confiou naquela pessoa, aquela pessoa passou confiança. Você começa a desenvolver uma relação afetiva com aquela pessoa, né? Você acha que a confiança vem antes do afeto? Eu acho que a confiança vem antes do afeto. Eu acho que não tem como ser o contrário. O que é que constrói o afeto, Edgar? Quais são as bases de um afeto verdadeiro? Eu Se acho é que a gente que pode falar todo afeto é verdadeiro, mas o que a gente poderia. eu acho que o primeiro ponto, você precisa ser verdadeiro.
precisa ter verdade em você, né? Você precisa é, ter aquele pé no chão ali de que daquilo que você está fazendo é porque você ama, aquela relação que você está tendo é porque você quer estar, aquilo que você faz, aquele seu ganha-pão é porque você gosta daquilo que você está fazendo, né? Eu acho que a base do afeto é a confiança, inclusive em você mesmo, né? Qual é o principal fator aqui, falando um pouco sobre relacionamento afetivo? Qual é o principal fator de infidelidade para quem pratica infidelidade? A maioria dos casos é autoestima baixa. O cara tem autoestima baixa e aí sai pegando todo mundo. Na maioria dos casos, além Autocomprovação, né? auto, auto, né? É falta de o que é autoestima baixa? Falta de confiança em si Sim. mesmo, né? Uma pessoa que se submete a uma relação onde a pessoa é traída, onde a pessoa é, o que é que acontece? Autoestima baixa. Então a primeira coisa que você precisa ter é autoconfiança, você precisa confiar em você, confiar naquilo que você está fazendo, confiar naquilo que você acredita. Então acho que o afeto ele entra nessa base de confiança, né? De, de lealdade, né? Porque eu falo muito isso na minha palestra também. É muito difícil você amar alguém. Às vezes as pessoas me perguntam assim: ah, como é que eu vou. A Adriana e a Eliane trabalham no escritório. Como é que é esse afeto dentro do escritório? Como é que eu vou desenvolver esse afeto dentro do escritório, no dia a dia? A Eliane chega, não fala com ninguém, a Adriana chega, não fala com ninguém, cada uma faz a sua parte, depois vai embora. Ah, mas a Eliane está passando por um problema de uma separação, um problema financeiro, um problema assim, mas ela não me fala nada, eu não tenho obrigação nenhuma de Saber. saber. Coste, ofereça um abraço. Eu digo que a poesia mais bonita que existe na vida da gente é uma que diz assim, ó, conte comigo. É a poesia mais bonita. Porque por mais que eu esteja devendo R$ 10.000 na praça e a pessoa que me disse assim, ó, qualquer coisa eu tô aqui, conte comigo, não tem esses 10.000 para me dar, só o fato de eu saber que alguém chegou perto de mim e disse assim, conte comigo, viu? Vai ficar tudo bem. Qualquer coisa eu tô aqui. Aquilo lhe fortalece de alguma forma. Você se sente abraçado, você se sente é, acolhido. Eu sei que existem pessoas que são ruins, eu sei que existem pessoas, né, mau caráteres. E aí muita gente pergunta, mas como é que eu lido com essas pessoas? Se vocês puderem se afastar, você se afasta. Mas tem relações que são difíceis mesmo. O amor ele vai fazer essa provocação com você em vários momentos. Às vezes o irmão que você mais ama é aquele que você também mais tem problema. Às vezes a pessoa aquele funcionário que você tem, que mais lhe dá dor de cabeça na relação com as pessoas, é o funcionário que mais lhe dá resultado, Entrega. entendeu? Então o afeto também está nesse campo, porque amar dá trabalho, né? Dá trabalho você amar, porque às vezes o que está incomodando no outro também é algo que está em você e Que você está em não você. sabe. É. E ali aquela pessoa está lhe confrontando. Casamento dá trabalho, né? Você relação pai-filho, muitas vezes, pais e filhos, né? Muitas vezes você sempre tem alguém em uma relação mais difícil com o pai, alguém com uma relação mais difícil com a mãe. Essas relações dão trabalho, porque as pessoas ouvem falar de afeto, e as pessoas têm a impressão que eu vou dizer assim, ah, não, mas é porque você tem que estar sempre sorrindo, você que está sempre abraçando. Às vezes você vai ter que quebrar o pau mesmo, às vezes vai incomodar, né? As relações afetivas também incomodam, também causam desconforto. Você vai ficar desconfortável ali com aquela pessoa, né? E é nesse desconforto, naquele gesto de desconforto, que você vai aprender a amar mais essa pessoa. Você vai entender o seu limite, o limite daquela pessoa. Até onde eu posso ir, eu falo na minha palestra muito sobre essa questão da minha relação com minha mãe, que foi uma relação muito difícil durante muitos anos. E depois de 2017 para cá, a gente vem reconstruindo essa relação. E eu digo, minha mãe continua sendo a mesma pessoa. Ela ainda é a mesma pessoa, só que minha mãe tem 60 anos, ela não vai mais mudar. Ou eu mudo para poder aproveitar minha mãe, quantos natais ela ainda vai ter por aqui, ou eu vou romper a relação com ela. E como isso vai impactar a minha vida, a vida dos meus filhos?
romper uma relação com minha mãe? Será que vale? É tão incômodo assim que eu não posso tentar reconstruir isso ou tentar conviver com ela? É essa reflexão que a gente precisa fazer hoje para lidar com as pessoas que a gente ama e que a gente precisa estar perto. Porque não é igual a amizade que a gente ouve muito falar, às vezes eu até escrevo sobre isso, né? A amizade tá me fazendo mal, acabou. Você abre A mão. gente abre mão da amizade e acabou. Família a gente não pode fazer isso. É. Muitas vezes a Os gente não natais pode estão fazer lá, né? isso. Pelo menos os No natais. natais, é Dia É, das Mães, é. é convivência, é compromisso com a consciência, porque às vezes você fica, meu Deus, já tenho. Eu agora, ela mora em Muritiba, eu moro aqui em Salvador, às vezes você fica, meu Deus, já tenho dois finais de semana sem ir agora, eu tenho que ir, né? Aquela questão da consciência, eu tenho que dar uma atenção, porque amanhã pode tudo acabar, Sim, né? E realmente pode, as coisas acabam muito rápido, as pessoas são tiradas da nossa vida de forma muito abrupta, a gente não tem esse controle claro. sobre o tempo, então aproveitar as pessoas mesmo. Como é que a gente mantém o afeto com o não que a gente recebe de muitas pessoas e às vezes da vida? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque o não, principalmente numa questão cultural, por exemplo, eu que morei na Europa um determinado tempo, eu ouvia lá as pessoas respondendo assim, eu perguntava: "Tem como você?" "Não." E o não era seco. Até entender que aquela questão era uma questão de normal para eles, o não, não é não. A gente no Brasil, a gente faz não, vírgula, e aí vai justificar Uhum, por que deu aquele não. E se você, culturalmente, você simplesmente diz um não no Brasil, às vezes o outro ele não enxerga da forma como deveria, que era simplesmente não, não posso. Como manter o afeto quando você recebe um não desse ou manter o afeto com um determinado receio, e às vezes a gente justifica por uma questão cultural, por imaginar que a outra pessoa vai perder aquele afeto por nós. Como equilibrar isso? eu acho que é justamente entender aquilo que eu falei, né? Eh, o afeto também é um exercício de empatia, porque a gente não sabe o que é que o outro está vivendo, como é que o que é que o outro está passando naquele momento em que ele disse o não pra gente. Eu sou o campeão em justificar não. Eu tenho medo do realmente, assim, do que eu trabalho isso inclusive em terapia, porque eu sou aquela pessoa que, poxa, final de semana. Eu sou muito da empolgação, então aqui hoje é terça-feira, a gente vai sair aqui agora, você vai dizer, não, ó, você vai lá para casa sábado num churrasco, vou lhe receber lá com sua família. Quando sai, chega sábado de manhã, eu acordo e digo assim, que vontade de ficar em casa. Para que eu fiz esse compromisso? Eu vou ter que dar alguma desculpa para poder não ir, porque realmente, porque eu posso me dizer, ó, tarde, a sexta de noite, ó, tarde, não vou amanhã, porque tô querendo ficar aqui, tô querendo. Aí você já vai, mas a pessoa se preparou para lhe receber, você vai. Aí você pensa mil coisas, né? Eu tô falando experiência minha, Claro, claro. pessoal. Mas a gente precisa entender que às vezes o outro, e a gente leva muito pro pessoal, e a gente precisa melhorar isso. Eu tenho muito isso, às vezes eu preciso tá só. Tem meses que eu não saio para lugar nenhum, tem meses que eu fico mais em casa, tem meses que eu só quero estar com minha família, meus filhos, né? Essa coisa de viajar muito, às vezes você volta para Salvador, você só quer ficar em casa com os filhos, com a esposa, ou sair com os filhos, sair com a esposa, né? Você não quer ficar. Eu nunca fui desse perfil de barzinho, de sair com amigos, nunca fui. Dizer para você que tinha essa vida antes de casar, nunca tive. Mas aí você aumenta, você vem para a capital, você tem um trabalho de rede social que demanda presença, que demanda você estar em alguns lugares, que você tem que estar e que você recebe inúmeros convites todos os dias para inauguração disso, evento disso, coquetel daquilo. E aí eu, em 2018, cheguei em Salvador e ia para tudo. Era arroz, porque eu ficava às vezes até sem saco de ir, mas tinha que ir porque eu ia para tudo. Hoje eu já tenho mais cautela e tal. Mas esses nãos que geralmente machucam a gente é aquele não daquelas pessoas que a gente mais ama, né? E é que a gente tem mais dificuldade de dizer e tem mais melindre de falar. Mas eu digo aos meus amigos, que muitas vezes muitos já se acostumaram com o meu jeito, que não é nada pessoal. A gente precisa aprender a se dar a devida desimportância. É uma forma de aceitar o não com mais tranquilidade. A gente precisa aceitar o não do outro, sabendo que muitas vezes não é porque é a gente.
porque é Taj, porque é Edgar. Às vezes o não é porque a pessoa não está bem, porque a pessoa está com outro problema que não me interessa, porque a pessoa está com inúmeras outras coisas na cabeça que precisa resolver e não tem nada a ver com você. O problema do não, desse impacto que o não tem na vida de muita gente, é porque a pessoa se dá muita importância na vida do outro. Sim. E às vezes você precisa se dar a devida desimportância para o outro e para o mundo, né? Que às vezes não é Às pessoal, vezes né? não é pessoal. Então, uma forma que eu encontrei de lidar com esse não, quando eu recebo um não, é dizer assim, não tem nada a ver comigo. Ponto. Pode até ter, mas eu prefiro achar que não tem nada a ver comigo. A pessoa pode estar com um problema, em algum momento a gente vai sentar para conversar sobre isso e a pessoa vai entender. E eu passei a dar um não com mais tranquilidade, entendendo que também não era pessoal com o outro. Então, assim, ó, não vou. Ou uma coisa que eu aprendi a me proteger desses convites que chegam com muita antecedência é vou ver se vou. E aí tem aquela célebre frase de JJ, né? Que esses cortes rodam aí na internet, que qualquer coisa que não seja sim é não. Vou ver, talvez eu vá, é não, né? Então, Sim. eu digo assim, talvez eu vá e tal. Então, mas também não gera expectativa. Ó, não se preocupe. Se depende de mim para o churrasco lá na casa de tarde de sábado acontecer, não faço. Ah, você vai fazer e vai receber outras pessoas? Beleza, se der, eu apareço. Vai depender de. Então, assim, meus amigos já têm essa tranquilidade. Se eu acordar com vontade de ir, eu vou. Agora, se for acontecer por minha causa, Não faça. não faça. Se for para me receber, não faça. Se for algo com intenção para mim, não faça. Eu fico até mais tranquilo e às vezes até vou quando é assim. Aí você dizendo, não, eu vou reunir lá os amigos, se tiver para você aparecer, eu prefiro O até pessoal educar para já vocês dizer assim, pergunta, já fala assim, né? já diz assim, aí eu fico muito mais tranquilo, muito mais leve. Agora, eu acho que o não tá ligado totalmente a essa questão da desimportância. Às vezes a gente criou a gente cria às vezes muita importância pra gente mesmo. E a gente precisa se dar a devida desimportância, né? Como é que funciona o afeto? O que é que você acha do afeto com a questão, nós que trabalhamos no mundo jurídico e no mundo corporativo, como é que funciona esse afeto? Como transmitir afeto, né, sem quebrar a barreira da ética? É outra palavra que eu acho que sustenta o afeto, né? A confiança, a ética, a lealdade. Eu acho que o afeto ele não existe sem essa tríade, né? Confiança, lealdade e verdade naquilo que você faz. E no mundo corporativo é muito é muito difícil às vezes as pessoas entenderem o que eu escrevo em relação a isso, porque eu escrevo muito vou muito por esse viés, né? De você precisa ser uma pessoa que não importa o talento que você tenha, não importa o dom que você tenha, não importa o profissional que você é. Se você não souber tratar bem as pessoas, você joga tudo isso no lixo. Inclusive tem um texto meu recente que viralizou, muita gente postou e aí muita gente deu indireta, porque não importa. Taj pode ser o melhor advogado do Brasil, mas se Taj não souber tratar os seus funcionários, as pessoas que convivem com ele diariamente, não adianta. Não adianta. Porque isso sustenta também uma carreira. A forma como você trata as pessoas sustenta uma carreira. Não existe nada melhor do que você. Esses dias eu vi um post de um amigo se despedindo de uma empresa e ele tinha um cargo de alto de chefia. E foi assim, 15 dias de repost. Eu achei interessante isso que eu fiquei analisando. Ele repostando funcionário tal, com mensagem de carinho, outro funcionário repostando que essa é a última semana desse meu amigo, que é uma pessoa que além de chefe. Então, assim, ó a marca que essa pessoa deixou, e não foi um ou dois funcionários, não, foi um time inteiro. No final ele posta uma confraternização com mais de 40 pessoas é, é, atrás dele Sim. e assim, não foi algo assim, porque às vezes tem aquelas confraternizações que fica todo mundo ali comemorando, na verdade tá comemorando que a pessoa vai sair. Graças a Deus. Mas o que me chamou a atenção foi a antecedência que Do surgia evento, né? nos stories dele, de gente agradecendo e com história, porque a partir do momento que eu pego aqui, é aquela coisa do aniversário, né? A gente tem 10 anos de amizade. Se eu for postar um stories de seu aniversário, eu vou escrever, não vou lá só. Hoje é dia de tarde, tchau. Mas se tarde tiver um papel importante na minha trajetória, na minha vida, eu vou dizer, poxa, hoje é o aniversário de uma pessoa, eu vou ter o trabalho de escrever algo bonito para você.
E foi inúmeras pessoas, Isso inúmeras traz histórias. veracidade, né? Então você vê assim, rapaz, essa pessoa nunca vai ser esquecida dentro da empresa. Que difícil vai ser para a pessoa que ficar no lugar dele, né? Porque é uma pessoa que vai ser lembrada, se a outra pessoa. Então, eu acho que no mundo corporativo é isso que a gente precisa entender. Eu sei que tem meta, às vezes você precisa ser duro, e ser duro e cobrar não é falta de afeto. Muitas vezes demonstra afeto. Demonstra afeto. É a mesma coisa do pai. Eu sempre dou esse exemplo quando eu estou fazendo algum, algum, algum evento para o corporativo, que assim, é uma família. A empresa é uma família. Você não vai tratar como uma família, porque você, de uma hora, né, você não vai viver ali, principalmente empresa privada, não é concurso público, você não vai viver ali eternamente. Mas é a mesma estrutura de uma família. Às vezes a pessoa vai chamar sua atenção, vai tentar lhe corrigir, até para você crescer na empresa. Quantas e quantas pessoas crescem na empresa e agradecem aquele chefe durão que teve no início, aquela pessoa, aquele superior do início que chamou a atenção, que mostrou o caminho, que era chato, né? Então, é, é uma preocupação que a gente precisa ter dentro do mercado de trabalho, dentro do mundo corporativo, que muita gente negligencia, porque só olha para resultado, resultado, resultado. É como eu vou tratar os meus, como eu vou tratar quem está abaixo de mim. Porque tratar quem está acima é fácil, tratar bem quem está acima é fácil. A pessoa está acima de você, você tem medo até de falar um pouquinho mais alto. Você vai ficar ali se polindo o tempo todo. Mas para quem está abaixo de você, quando você ocupa um cargo de liderança, por isso que as pessoas dizem, né? Dá o poder, É o você poder conhece realmente as das pessoas. pessoas, né? Então, eu acho que o mundo corporativo precisa olhar as pessoas que enfrentam esse dia a dia, essa cobrança que é muito forte, é uma demanda muito alta, é uma demanda de muita cobrança, de resultado, muitas vezes de número, que você tem que bater meta, e que você tem que, mas você também tem que olhar o outro como gente. E onde é essa escola? Da porta de casa para dentro. Então você não consegue ser uma boa pessoa da porta de casa para fora se você não é uma boa pessoa da porta de casa para dentro. É o maior laboratório que a gente tem na vida, é a convivência com os nossos, porque ali estão os maiores desafios afetivos da nossa vida, porque são as pessoas que a gente ama, mas que vão nos atormentar mesmo. A palavra é atormentar. A gente vai ficar em confronto diário muitas vezes, com filho, com mãe, com pai, com irmão, com marido, com esposa, né? Porque são pessoas que a gente escolheu, um marido, uma esposa, que a Claro. gente escolheu conviver, e que essa pessoa vem com suas bagagens, essa pessoa vem com suas manias, com seus defeitos, Suas crenças, né? suas crenças. Aquela pessoa a gente vai ter que aprender a viver com aquilo, e muitas vezes incomoda, dá trabalho, a maioria das vezes dá um trabalho danado a gente se adaptar a isso. Tem gente que casada há 40 anos e que não se adaptou ainda, que vive em confronto o tempo todo, mas se ama, né? E pai e mãe que a gente não escolhe, que a gente já nasce assim, caí aqui, vou ter que viver com isso aqui que eu tenho. Filho tem essa personalidade mais forte, é uma pessoa mais difícil, é uma pessoa mais Quem tem 2 teimosa. filhos, né, criado na Na mesma mesma casa tem casa, personalidade personalidade totalmente completamente diferente. diferente, é. Então, o maior exercício de afeto que a gente tem, o maior laboratório é dentro da nossa casa. Se a gente não consegue manter esse afeto de pé dentro da nossa casa, a gente não vai conseguir ser. Não adianta você ser bom da porta de casa para fora. Tem muita gente que é assim. Tem gente que vai entrar aqui em qualquer ambiente corporativo, todo mundo vai amar. Aquela pessoa que chega de 15 em 15 no ambiente corporativo, faz aquela bonito, todo mundo gosta, todo mundo abraça, todo mundo acha fantástico. Basta conviver. Conviver, cara, Basta mudar a estrutura da empresa e dizer assim, não, essa pessoa, ao invés de vir 15 em 15, essa pessoa vai vir agora, vai diariamente. passar agora 3 meses aqui. Ponto. No segundo mês, você já mudou completamente a visão dessa pessoa. Familiares que moravam em Salvador, por exemplo, que trabalhavam em Salvador, e aí era um amor. Eu tinha um amigo mesmo que, meu tio vem esse final de semana, meu tio vem no São João, vai passar o São João aqui, meu tio, meu tio, meu tio. E aí, por uma, uma ironia do destino, esse tio teve que morar no interior. Voltou a O morar em amor Muritiba. acabou. O amor em 2 meses acabou, né? Porque a convivência, ela desafia a gente mesmo. Não estou dizendo que é ruim a convivência, mas a convivência, ela nos desafia. E se a gente não consegue manter o cuidado com o outro, ainda na divergência, ainda nas dificuldades, ainda no confronto, ainda nas discussões, ainda nas contradições, se a gente não consegue manter uma relação boa com essas pessoas, de nada adianta.
vestir uma roupa fora de casa, porque não se sustenta. Primeiro, eu dou esse exemplo na palestra da mulher que vai na padaria, mora com a irmã, e vai na padaria, e a irmã chega lá, aí o pessoal diz, rapaz, cadê a Adriana? Rapaz, a Adriana chega aqui, maravilhosa, conta piada, a gente ri, a gente brinca, e no outro dia o cara chegou aqui com faltando R$ 2 para levar o pão para casa, ela deu os R$ 2 pro cara, e é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa, e por dentro a irmã pensa assim, leva para casa, vai morar com ela, né? Tem Acontece gente que muito, né? é um terror para os familiares dentro de casa, né? Sim. Então não adianta você ser bom da porta de casa para fora. Você tem que ser bom da porta de casa para dentro, porque aí fica fácil você ser essa pessoa do lado de fora. Ninguém é perfeito, Taj. E não é isso que eu digo às Claro. pessoas serem perfeitas, para as pessoas serem amorosas, abobalhadas, né? Porque quando você pensa no amor, no afeto, você acha que é aquela pessoa que fica ali rindo para tudo, aceitando tudo, Ingênua, né? ingênua, sendo passiva, né? Tomando porrada da vida e rindo, e achando tudo lindo, maravilhoso, né? Como diz Raul Seixas, com a boca cheia de dentes, Sim. esperando a morte Amor chegar. chegar. Não, não é isso. Não é isso. É você saber lidar com os vendavais e as tempestades da vida, entender que além de você, todo mundo está enfrentando uma tempestade, um vendaval na vida. E que só por isso, só por esse pequeno detalhe, você tem a obrigação de tentar ser gentil. De tentar ser gentil. Você acredita, que dentro dessa perspectiva desses vendavais que todo mundo está passando, você acha que essa geração mais nova, que é conhecida como geração Z, para você existe essa distinção? Você acha que essa geração ela tem tido mais dificuldade em lidar com o não, em passar por essa tempestade, por esse vendaval que todos nós realmente passamos, como você disse? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição muito forte, muito rápida, né? Para ter uma ideia, o WhatsApp é uma coisa muito recente na nossa sociedade. O Sim. Instagram é algo muito recente. A IA não tem 5 anos, né? Essas facilidades que a IA entrega hoje. Outro dia eu estava vendo um vídeo todo criado, um filme de 3 minutos, todo criado por IA, né? Esses dias apareceu um post para mim de um cara que pega a sua foto. Ah, eu tenho preguiça e tenho vergonha de gravar vídeo. Pega a sua foto, você diz, a pessoa cria um vídeo. Você aqui apresentando um podcast com seu rosto, com sua voz, e é uma coisa assim inacreditável. Você fica morrendo de medo disso. E é uma Você geração coloca inclusive palavras na boca que você de não você não disse, né? falou e fica muito difícil diferenciar, né? É. Você precisa ter uma percepção muito aguçada de tecnologia para perceber E ali nem que todos e têm, né? nem todos têm. A gente vê aí a quantidade de fake news, de artista vendendo remédio sem licença da Anvisa, porque aparece lá o Tony Ramos esses dias, estava falando na entrevista que a cunhada ligou e disse assim, esse remédio aqui funciona mesmo, porque aparece aqui o Tony Ramos oferecendo esse remédio na internet, tá muito cuidadoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu nasci não tinha ainda computador, não era acessível o computador na casa das pessoas. Quando eu vim ter computador, já tinha 15 anos. Na minha sala, de 43 alunos, só 2 tinham celular no ensino médio. Falando de 2006, ou seja, de 20, né? Sim, 20 anos. 2006. Pensar que essa galera de 2010 para cá já nasceu com celular, já nasceu com acesso à internet facilitado, fibra ótica, tudo. E pensando em muitas coisas que essa criançada e essa juventude tem acesso que a gente não tinha na nossa época. E pensar na quantidade de conhecimento também, conhecimento que eu digo vasto, que nós, por exemplo, eu tive eu tive uma filha com 18 anos. Minha filha hoje vai fazer 19 agora em fevereiro. E depois de 13 anos, tive um Mateu, que hoje tem 5. Pensar que aquele nascimento de Letícia, a forma como eu criei Letícia, e a forma com conhecimento que eu tenho de criar Mateu é totalmente diferente. Por exemplo, uma coisa simples, Nescau. Nescau era uma coisa que eu fui criado tomando Nescau. Ia pra escola, minha mãe fazia ali um Nescauzinho com pão, ia Era pra rápido, né? escola, rápido, prático, Quem não, né? né? Hoje todo mundo condena o Nescau para criança.
né? Por causa do açúcar, a gente já sabe que o açúcar faz mal, a gente já sabe que o açúcar deixa a criança agitada. Aquelas crianças agitadas, antigamente, que a gente não sabia o que era, porque a gente dava um pirulito 7 horas da noite e depois ficava assim, porque essa criança não quer dormir, né? E o cuidado, mas isso é uma coisa simples, fora as outras coisas, né? Então, eu acredito que a gente está passando por essa transição, é uma transição, e toda transição não é fácil. Eu acho que a gente precisa se adaptar, por exemplo, às telas. É como eu sempre digo, assim, eu faço muita palestra para estudantes também, para as escolas que lidam com jovens e crianças. Não tem volta. Ah, mas não pode ter acesso à tela. Não tem volta. A gente vai ter que se adaptar. Porque tem muitos casais hoje que não têm rede de apoio. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente não tem rede de apoio. Nossos pais moram no interior. A gente veio morar em Salvador na pandemia, né? Então, assim, era um processo onde nem minha mãe podia vir para cá ajudar com o Mateu, nem a minha sogra podia vir para cá, porque eram as duas com comorbidades, né? Minha mãe pressão alta, minha sogra idade e tal. E às vezes, para a gente conversar, a gente precisa, né? Antigamente, quando não tinha filho, que eu chegava no restaurante e via lá o casal com a criança no tablet, eu dizia que é absurdo, né? Porque nos falta empatia também. Eu dizia assim que é absurdo, né? A criança no celular e o casal ali, a criança no Às vezes o tablet e o casal casal ali, também, né? Cada um no seu celular, né? celular, mas às vezes é um momento que o casal tem para eles. Eles não têm com quem deixar os filhos, aí leva o filho e aquele momentinho ali, eles entregam um tablet para a criança para eles poderem conversar, para eles poderem dialogar, para eles viverem como casal. Então é um caminho sem volta, não tem mais como viver, não tem como mais tirar das crianças. A gente precisa dosar, a gente precisa aprender que é o limite, a gente precisa entender que as telas elas prejudicam até certo ponto o desenvolvimento das crianças. Para algumas crianças vai ser mais difícil, para outras crianças vai ser mais fácil, para algumas realidades vai ser impossível viver sem tela o tempo todo, né? Para algumas realidades a tela vai ser imprescindível, né? Então assim não dá para julgar, mas a gente está passando por um momento de transição de pais também. Como educar os filhos com a quantidade de conhecimento que esses filhos recebem fora da porta de casa para fora. Porque Porque Mateus os porquês são maiores agora, né? maiores porque tá tudo muito disponível. Tá tudo aí. Às vezes, por mais que você evite, por exemplo, YouTube. YouTube é uma coisa a gente que a gente pôde segurar de YouTube para Mateus, a gente conseguiu segurar, né? Mas ele vai para a escola de transporte. Ele chega na escola e aí ele convive com um amiguinho que assiste YouTube e que passa para ele as coisas que ele aprende no YouTube. É muito mais difícil hoje você criar uma bolha, uma redoma para os seus filhos. Seus filhos estão com acesso ao mundo do quarto, né? Isso é bom, mas perigoso. Porque às vezes você diz assim, meu filho só está em casa, não está ali na rua, mas a internet às vezes é um lugar tão perigoso quanto um beco escuro, 3 horas da manhã, ali na Cidade Baixa, na Carlos Sim. Gomes. Tão perigoso quanto. Eu tenho um primo que construiu uma casa há um determinado tempo e ele tem 2 filhos e ele disse assim: "Não vou colocar a suíte, porque senão eles não saem do quarto. Vai ser um Entendeu? banheiro para cada um, Entendeu? porque senão E eles têm que quantos sair". pais É. relatam que a criança, às vezes, com 13, 14 anos, com N problemas psicológicos, e acabam. Isso resulta em algumas fatalidades, e diz assim: mas meu filho era tão caseiro, só vivia em casa, né? Porque às vezes a pessoa não pergunta o que é que o filho está fazendo ali. Então, assim, a gente está passando, a gente tá passando por um momento de busca, e eu acho que é por isso que se fala tanto hoje de saúde mental, e é tão importante a gente falar sobre saúde mental, e é tão importante o trabalho que eu faço. No trabalho que eu faço, eu deixar sempre claro que eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, não tenho nenhuma formação na área de psicologia de saúde mental, e o que eu faço é escrever textos baseados nas minhas vivências e experiências. Se você tiver precisando de ajuda, procure ajuda de um profissional, ligue para o CVV, eu dou todas as informações. De vez em quando eu posto sempre esses avisos, principalmente quando eu escrevo algum texto que mexe com alguma coisa da saúde mental. Tá? Eu sempre deixo nos comentários, porque às vezes eu escrevo algumas coisas e aí é do senso comum, como eu não quero ser perfeito, e nem Claro. sou. Às vezes eu cometo algumas, até eu mesmo faço essa reflexão. Pô, isso que eu escrevi aqui nesse dia
não era muito bem o que eu Que deveria ter você escrito, né? Eu já aprendi, já entendi, já conversei com um amigo terapeuta, ou já conversei com um amigo psicólogo que me explicou que isso aqui não funciona dessa forma. Então, hoje, quando eu mexo em alguma pecinha desse jogo, eu deixo claro nos comentários, ó, isso aqui não é palavra, porque muita gente acha que eu sou psicólogo, acha que eu hum, sou terapeuta por pela conta dos forma de textos que eu falar, né, escrevo. claro. Mas eu deixo bem claro que eu não sou e nem quero ser, porque eu tive a oportunidade de fazer curso para terapia transpessoal, pensei em fazer psicologia, mas eu quero escrever Livre, né? livre, sem essa pressão de conselho, de se o que você está falando é bobagem. É claro, eu tenho muita responsabilidade no que eu escrevo, né? Claro. Inclusive, não tenho problema nenhum, às vezes, escrever, ó, gente, eu me equivoquei aqui nesse texto, ou mudar o texto. Por exemplo, você quer ver uma coisa que mexe muito comigo como profissional da escrita? Eu escrevi um livro pela Planeta, que o título é Acredite na Sua Capacidade de Superar. É um livro que saiu na época da pandemia, foi um livro bem, era best-seller hoje, segundo a Planeta, e tem muita gente comprou por conta daquele momento que a gente estava vivendo. Não foi um livro escrito, foi um livro que foi entregue em fevereiro de 2020, a pandemia surgiu em março. Eu entreguei Março. a editora no dia 2 de fevereiro de 2020, em março explodiu a pandemia. A gente adiou o lançamento, acabou fazendo um lançamento virtual no meio do ano, em junho. E aí, um ano e pouquinho depois do lançamento do livro, a Globo lança um mini doc sobre o Manuel Carlos, que é esse que foi Sim, reexibido agora sim. com a morte dele. E Manuel Carlos perdeu 3 filhos. E aí ele tem uma hora que ele diz assim: como é que eu supero isso? Não existe superar. Como é que o pai supera a morte de 3 filhos? Invertendo totalmente a ordem das coisas. Naquele dia eu fiz assim: caramba, esse título do meu livro envelheceu mal. Porque eu nunca mais, assim, se eu tiver a oportunidade de trocar lá na frente o título desse livro, é porque realmente, para mim, a partir daquele momento, ficou muito difícil olhar para qualquer pessoa e dizer assim: você vai superar isso. Porque naquele dia eu entendi que tem dor que você não vai superar, você vai aprender a conviver com ela, mas você não vai superar. Então bastou aquilo ali para eu Ressignificar, né? ressignificar. Então eu tenho 10 anos escrevendo, o Facebook me lembra todo dia o que eu escrevi ano a ano nesses 10 anos. Às vezes eu pego um texto que eu escrevi em 2017, 2018 e diz assim: rapaz, eu escrevi isso, eu não penso mais assim. Eu acho que isso que a escrita faz Isso é também bacana, comigo. né? Porque É, é- você não se engessar, né? exatamente, exatamente. Defina afeto, se ele está mais ligado a sentimento ou comportamento. Eu acho que é as duas coisas. É aquela coisa, um é amigo do outro e precisam andar de mãos dadas um com o outro. É igual na escola, quando os alunos brigam e a diretora chama na diretoria e diz assim: agora se abracem. Eu acho que o afeto é isso. É comportamento e sentimento. Como demonstrar afeto, levando em consideração que a gente tem uma linguagem muito mais informal do que formal, através de gestos, porque o que você escreve. Então, dentro da sua escrita lá tem algo que demonstra afeto. Mas o nosso afeto muitas vezes é demonstrado pelo olhar, é demonstrado pelo comportamento, é demonstrado pelas atitudes. Qual é a melhor forma de se demonstrar um afeto por alguém? Sendo verdadeiro com essa pessoa. Eu acho que é aquela coisa que eu falei no início, de vocês, quando você estabelece uma confiança em você, no que você sente, quando você sabe do que você está sentindo, é muito fácil. O afeto ele não é difícil, ele é muito fácil. Quando é verdadeiro, quando é de verdade, quando é genuíno, é muito fácil você demonstrar afeto. E é como você mesmo trouxe aqui, não existe uma forma, existem inúmeras formas. O que a gente precisa, às vezes, é quem está recebendo esse afeto compreender aquela linguagem do outro. Eu digo isso na minha palestra, inclusive, porque eu cobrei durante 30 anos da minha mãe um abraço. Era a forma de afeto que você via, né? E depois eu entendi que, além de eu ter cobrado algo que eu poderia ter dado, que se eu cobrava o abraço, eu poderia ter Poderia ter encostado e dado. poderia ter É, abraçado. Além de cobrar de forma errada esse abraço, eu não percebi os outros abraços que ela dava em forma de eu acordava de manhã para ir para a escola, meu café estava na mesa. Eu chegava da escola meio-dia, meu almoço estava pronto. Eu tinha crise de asma até 14 anos, asma noturna, que eu acordava de madrugada cansando, falta de ar. e ela ficava sentada na cama do meu lado, eu tomando nebulização, e ela do meu lado até 4, 5 da manhã. Então eram esses abraços que eu recebia e que eu não percebia e cobrava dela. Então muitas vezes não é nem o fato de você dar
Porque às vezes a pessoa está dando o afeto e nem percebe que aquilo é tão importante para aquela pessoa, né? Às vezes você está dando um afeto a, a forma como você aprendeu o que é afeto, né? Então, às vezes você nem sabe que aquilo é tão importante, às vezes, é, por exemplo, hoje em dia, o que é, para mim, um significado enorme de demonstração de afeto no aniversário. No meu aniversário, demonstração assim de carinho é a pessoa que me liga. A pessoa que pega o telefone pro aniversário de Edgar, eu vou ligar pra ele. Pô, no meu aniversário a pessoa ligar, porque pode mandar uma mensagem no WhatsApp, pode deixar um direct, pode postar uns stories pra todo mundo ver. Que, eu sou amigo de Edgar, que eu tô postando uns stories no aniversário dele. Mas a pessoa que me liga pra dizer assim, ó Edgar, isso pra mim é tão importante, porque eu sou duro pra telefone. Eu passei por um trauma quando eu trabalhei com política em 2012, 2013, que eu tomei uma aversão a atender telefone de me trema, assim, eu tenho uma crise de ansiedade com o telefone. Então, assim, o que eu puder resolver, mandando uma mensagem do WhatsApp ou resolvendo as coisas, eu resolvo. Então, a pessoa me ligar para No dia do seu aniversário perguntar, soa diferente? diferente, porque hoje você tem inúmeras formas de você parabenizar alguém. Claro. Hoje você não fica mais, hoje você bota ali na agenda, é aniversário de fulano, você ter 3 pessoas ali aniversariando, o Facebook mostra ali 3, 4, 5 pessoas, chega ali, parabéns, fulano, Deus abençoe. Manda um GIF, manda uma imagem, faz uma artezinha. Né? Eu vejo muito isso de político, né? Faz aquela Sim. artezinha, bota. Mas a pessoa pegar o telefone, então, parar o dia dela para poder lhe ligar, para dizer assim, tá, Didi, feliz aniversário, que Deus lhe abençoe, que daquelas eu gosto muito de. Isso tem um significado muito forte. Claro. E quem tá fazendo, às vezes, não sabe disso. Não tá fazendo porque, vou impressionar ali, vou ligar. Não tá sabendo que aquilo para mim vai soar diferente. Não tô desmerecendo os outros que mandam Claro, claro. mensagem, porque às vezes a pessoa não manda. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em ligar para as pessoas também, assim E como eu não muita gosto de gente não receber. liga hoje, né? Eu não ligo porque eu acho que vai incomodar, eu não Sim, ligo sim. porque eu acho que é uma coisa que pode resolver pelo WhatsApp. Mas isso, num aniversário, para mim, soa diferente. Eu já passo a olhar a pessoa de uma forma, pô, essa pessoa tem uma consideração muito grande por mim. Parou o tempo dela para me Pra me ligar. ligar, bicho. Por exemplo, eu trabalho muito com casamento, né, celebrando casamento, e eu vejo a dificuldade dos noivos na lista dos convidados. Então, você convidar alguém hoje para algo que é caro, porque cada cabeça, cada É um convidado valor, é um né? valor, aquilo onera, aquilo, né, impacta no sonho da pessoa, porque às vezes a pessoa deixa de ter algo que queria muito no casamento para não faltar 3, 4, 5 convidados, né? Então, assim, o valor que é você convidar alguém para o seu casamento. Então, eu acho que é isso. Eu acho que além de saber dar, é saber receber o afeto. É entender que às vezes aquilo é o que a pessoa pode nos dar, por mais difícil que seja, por mais pequeno que seja pra gente na nossa cabeça, mas aquilo que aquela pessoa está fazendo é o máximo que ela pode, é o que ela aprendeu. Inclusive, relações de pai e mãe, em relações pai e mãe. E aí eu me coloco também nisso, porque, como eu te falei, né, eu passei Sim, cobrando somos nisso e humanos. tudo, mas às vezes um pai ou uma mãe está fazendo aquilo, ele não aprendeu, ele não recebeu o amor, não recebeu o afeto, não recebeu o carinho, e tá dando aos filhos o máximo, e é doloroso às vezes você dar algo que você não recebe. É doloroso. Aí vamos falar aqui a linguagem corporativa, o dinheiro. Às vezes você tem ali R$ 500 na conta, um exemplo, que aquele dinheiro ali é para você pagar a água e a luz do escritório. Aí liga uma pessoa que você gosta muito. Pessoa que você tem um carinho enorme e diz assim, tá, Gigi, pelo amor de Deus, eu tô precisando de R$ 200. Porque eu tô com a agiota aqui atrás de mim, a pessoa tá me ameaçando, eu peguei e fiz uma besteira e aí preciso de R$ 200. Você pode me ajudar? Ou então, preciso aqui pagar um exame muito importante para mim, ou comprar um remédio. É uma pessoa que você gosta muito e você só tem aqueles R$ 500. É doloroso para você. Porque você, pô, vou ter que me virar aqui com essa conta depois, mas é doloroso, mas você vai ajudar. É uma demonstração de É uma afeto. demonstração de afeto. E a mesma coisa é o afeto que nós recebemos, às vezes, de familiares que não receberam, porque você não tinha aqueles R$ 200 para dar àquela pessoa. Sim. Agora, cuidar demais dentro dessa perspectiva do afeto, você acha que pode atrapalhar? Cuidar demais. Eu acho que o cuidado ele se Regula, autorregula. né? O cuidado tem esse poder de se autorregular. Porque tudo que é excessivo
não soa natural. Se uma pessoa está cuidando demais, além do que ela deve, ela vai incomodar, mas ela vai incomodar porque algum interesse ela tem. Um pai e uma mãe super protetora, por exemplo. Um pai e uma mãe super protetor, ela vai atrapalhar muito esse filho, né? Eu, por exemplo, eu tive que bater asa. Assim, essa palestra fala muito sobre essa relação pai e mãe. Mãe e filho, na verdade, porque é uma relação muito difícil com minha mãe. E minha mãe, ela criou essa redoma para mim, né? Isso impactou meus relacionamentos. Eu tive namoradas que chegavam pra mim, uma inclusive, um namoro bom pra mim, um namoro que foi muito bom pra mim. Ela disse: Olha, você é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito de você, mas o combo que vem junto, sua mãe, não vejo futuro na nossa relação e terminou o relacionamento, né? Então, assim, atrapalhou. Mas eu acho que aí é outra questão, aí vai mais pela área da psicologia, aí você tem aí questões eh, de comportamento mesmo daquela pessoa que precisa de ajuda, às vezes precisa fazer uma terapia, precisa entender melhor de si. O afeto também é um exercício de autoconhecimento, né? É de autoconhecimento, é onde você tenta perceber assim onde é que você está errando. E, como eu falei, o afeto ele se autorregula, o cuidado ele se autorregula. Você acha que a falta do afeto inibe o nosso crescimento pessoal, profissional? Inibe, porque o afeto como eu te falei agora há pouco, o afeto é um autoconhecimento. Se você não se conhecer suficientemente bem, você não consegue dar, doar, cuidar. Se você não se conhecer bem, você não consegue ser gentil com você nem com o outro. Então é um exercício de autoconhecimento, o afeto. Como é que fica o Edgar dando uma palestra sobre afeto e lembrando da infância dele? Porque você disse que é focado nisso, né? E isso é assim, Como é que o Edgar se sente no palco? eu aprendo, eu saio sempre grato, né? Cada vez mais, assim, por conta da minha história, assim. A palestra ela se divide em três momentos. O primeiro momento é muito rápido, é se contextualizando o que eu sou, o que eu já fiz até aqui. Depois entro na minha história como escritor, e aí entro no desenrolar da minha relação, do incidente que aconteceu com minha irmã, e como isso reverberou na minha criação, porque minha mãe ela fica super protetora justamente por medo de acontecer alguma coisa, por conta do que aconteceu com a Aline, minha irmã, e de como isso impactou a minha relação com ela, de como escrever me ajudou a entender que eu precisava reconstruir essa relação. E aí vou passeando por essa questão da importância de você cuidar bem de você, cuidar bem dos seus, viver, Autoresponsabilidade. ter essa autorresponsabilidade, autoproteção e saber que o amor é algo que você dá e que você, mesmo que você não receba, você se cura. Então, cada palestra que eu dou, repetindo e contando essa história, eu aprendo um pouquinho e conheço um pouquinho mais da minha mãe. E lembro mais de coisas e isso me ajuda muito na reconstrução da minha relação atual com ela E no autoconhecimento, né? e no Claro. autoconhecimento. Nossa, que papo gostoso, gente. A gente podia ficar horas aqui conversando com esse cara, é um papo maravilhoso. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Edgar, deixa sua mensagem aí para todos que querem te ouvir, principalmente nesse ano novo, né? Estamos falando agora em janeiro, praticamente, né? O início de fevereiro, dependendo de quando vai ao ar esse episódio. Mas o que é que a gente pode aproveitar do afeto para se melhorar, se autoconhecer e fazer um 2026 diferente? Eu acho que a mensagem que eu tenho para as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo não tenha medo de amar. Não tenha medo de doar amor, não tenha medo de abraçar as pessoas que você ama, não tenha medo de cuidar das pessoas que você ama, mas acima de tudo, não tenha medo de se cuidar, de se amar e de dar esse afeto para você mesmo. Tem uma música minha com o Hugo Branquinho, que é um compositor, um artista, cantor, músico espetacular lá de São Paulo. Ele é mineiro, mas mora em São Paulo. Essa música diz assim: quando tiver que acreditar em alguma coisa para continuar, se olhe no espelho. Então, seja um 2026 com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, muito cuidado com o outro, mas principalmente com você mesmo. Que maravilha. Edgar, meu querido, eu sei que você tem muitos seguidores, mas de qualquer forma, deixa aí as suas redes sociais para onde é que o pessoal te encontra, cara. Instagram, meu principal canal de comunicação com as pessoas, então tá lá Edgard Abeusen. Se eu botar Edgard, já aparece lá eu com um chapeuzinho
de lado, pode confiar que sou eu mesmo, não é IA. Hoje em dia a gente tem que lembrar isso, né? Mas lá nas minhas redes você encontra tudo sobre os livros, sobre as palestras, celebrações, links para outros trabalhos, então tá tudo lá. Que maravilha. E você nos encontra nas nossas redes sociais no Instagram, @tasdelage.adv e TikTok e YouTube, @tasdelage. Ficamos por aqui, agradecemos a todos, agradecemos a essa figura maravilhosa, esse papo tão gostoso que poderia aqui demorar aqui, passar o dia inteiro conversando. Um forte abraço e até a próxima.